Fala pessoal, a aulinha de hoje do Estatuto dos Servidores de Olambra, questões sobre o Estatuto dos Servidores de Olambra. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Rosiane Augusta, dou aula de legislação municipal aqui na MGL. Hoje a gente vai fazer essa aulinha de questões aí, prova chegando, né? Véspera de prova, então esse é o momento para revisar, responder questões, passar para aqueles pontos que ainda não estão claros na sua mente aí, para poder chegar na prova e arrasar. Então, bora lá! Bom, então vamos lá. Estatuto dos Servidores de Olambra. Começando aí a nossa primeira questão, que fala assim: assinale a alternativa correta de acordo com o disposto no Estatuto dos Servidores Públicos de Olambra. Alternativa A, questão A. O regime jurídico instituído pela Lei Municipal 52 de 95, que se trata do Estatuto, não se aplica em nenhuma hipótese aos servidores da Câmara e das autarquias municipais. E aí? B, vamos ler lá todas, depois a gente vê qual que é a alternativa correta. Carreira é o agrupamento de cargos da mesma profissão ou atividade e de igual padrão de vencimento. E aí, tá certinho o conceito de carreira? C. É vedado atribuir a funcionário público encargos ou serviços diversos daqueles relativos ao seu cargo, exceto quando se tratar de funções de chefia ou direção, de designações especiais e dos casos de readaptação. E por fim, D. Cargo público é aquele criado por lei ou decreto, com denominação própria, em número indeterminado e pago pelos cofres do município, cometendo ao seu titular, após o estágio probatório, um conjunto de deveres, atribuições e responsabilidades. E aí, esse é o conceito adequado de cargo público? Nossa resposta correta para essa alternativa é a C. De fato, é vedada atribuir ao funcionário público encargos ou serviços diversos daqueles relativos ao seu cargo, exceto quando se tratar de funções de chefia ou direção, de designações especiais e dos casos de readaptação. É o que está lá no artigo 5º, parágrafo único, é exatamente aqui a redação do artigo 5º, parágrafo único. Vamos verificar a incorreção das demais. A letra A fala que o disposto no estatuto não se aplica à Câmara, aos funcionários da Câmara e das autarquias. Errado. O artigo 1º da legislação fala: esta lei disciplina os direitos, deveres e responsabilidades a que se submetem os funcionários da Prefeitura, Câmara, autarquias e fundações do município de Olambra, fundações públicas. Então, sim, vale também para a Câmara, para os funcionários da Câmara e autarquias, também fundações públicas. Depois, a B traz o conceito erroneamente de carreira, né? O conceito de carreira está lá no artigo 2º, inciso 6º, que fala: carreiras é o conjunto de classes da mesma natureza de trabalho e idêntica habilitação profissional, escalonada segundo a responsabilidade e complexidade das atribuições para a progressão privativa dos titulares dos cargos que a integram. Esse artigo 2º, ele traz lá um rol de conceitos que é muito importante estar definido, tá bem guardado aí na mente de vocês, né, porque são conceitos que caem em prova. Esse conceito que trouxe na letra B aí é o conceito de classes, que é o agrupamento de cargos. O agrupamento de cargos é o conceito de classes. A carreira é o conjunto de classes. Então, tomar cuidado aí. Ainda no artigo 2º, ele traz a definição também de cargo público, que não é essa que está constando aí na alternativa D. Cargo público, segundo artigo 2º, inciso 2.
cargo público, cargos públicos, conjunto de atribuições e responsabilidades acometidas a um funcionário, instituído nos quadros do funcionalismo, criado por lei ou resolução. Então, o primeiro ponto importante aí dessa alternativa, ela na alternativa falava que é criado por lei ou decreto, com denominação própria em número indeterminado. E a lei fala com denominação própria e atribuições específicas por lei ou resolução. Então, não pode por decreto, é lei ou resolução. Essa é a incorreção da alternativa D. Alternativa E, né? É D, na verdade, né? Ali tá E, mas é D. Próxima questãozinha. Com base no disposto, no que dispõe a Lei Municipal 52 de 95, que trata do Estatuto dos Servidores Públicos do município de Olambra, assinale a alternativa que não apresenta uma forma de provimento. E aí, sempre que vier pedindo não, grifa ali para você lembrar que você está procurando aquilo que não equivale a uma forma de provimento. Então, transferência é forma de provimento? Aproveitamento, reversão, reintegração e remoção. Qual aí não se trata de uma forma de provimento? É a nossa alternativa E. A remoção não é forma de provimento. Vamos relembrar lá. Forma de provimento está lá no artigo 8º da lei. E sendo elas as formas nomeação, reintegração, reversão, aproveitamento, transferência, acesso e readaptação. Essas são as formas de provimento. Já trouxe aí ao lado para vocês as formas de vacância para a gente relembrar também. Quais são as formas de vacância? Exoneração, demissão, acesso. Então, veja que tem formas que é tanto forma de vacância quanto forma de provimento. Então, acesso, transferência, readaptação, aposentadoria, né, apenas formas de vacância, falecimento, posse em outro cargo público inacumulável, também forma de vacância. O conceito de remoção eu trouxe aqui para relembrar também, está lá no artigo 71 da lei. A remoção é o deslocamento do funcionário de uma unidade para outra dentro do mesmo órgão de lotação. Então, muda de unidade a pedido do funcionário interessado. Então, o funcionário que necessitar, ele pode pedir a remoção de uma unidade para outra. E guardem aí, gente, gravem os conceitos de provimento e de vacância, que isso cai muito. Próxima questãozinha, considerando a Lei Municipal 52 de 95, que trata do Estatuto dos Servidores de Olambra, acerca das formas de vacância. Assinale a alternativa correta. A exoneração será aplicada como penalidade e deverá ser precedida de processo disciplinar. A exoneração é uma forma de penalidade? Dar-se-á demissão de ofício quando não satisfeitas as condições de estágio probatório. Então, não satisfeitas as condições de estágio probatório, o servidor ele vai ser demitido? Depois, a C. Dar-se-á demissão de ofício quando o funcionário não entrar em exercício no prazo legal. D. Dar-se-á exoneração de ofício quando se tratar de cargo em comissão. E, por fim, E, não ocorrerá vacância do cargo quando o servidor for transferido. E aí? Nossa resposta correta é a letra D. De fato, quando se tratar de cargo em comissão, o que vai ocorrer é a exoneração de ofício. Pode ocorrer a exoneração de ofício. Vamos ver a incorreção das demais aí. A E fala que não ocorrerá vacância do cargo quando o servidor for transferido. Não, transferência é uma forma de... Aqui, ó. Transferência é uma forma de vacância. Então, sim, quando tem a transferência do servidor, né, para uma outra unidade, sim, vai ocorrer a vacância do cargo naquela unidade. E
A fala que a exoneração é uma penalidade. Não, exoneração não é penalidade. Vamos ler lá o artigo 80, que ele relembra para nós todos esses pontos. Mas já vindo aqui para o parágrafo 2º, a demissão é que é forma de penalidade. Demissão é penalidade, a exoneração não é penalidade. A exoneração, ela vai ser aplicada, ela pode ser aplicada a pedido do funcionário, então o funcionário não deseja mais fazer parte da administração pública, ocupar aquele cargo, ele pede exoneração. Então, a pedido do funcionário, a critério da autoridade nomeante, quando se tratar dos casos em comissão, lembra que os cargos em comissão são de livre nomeação e exoneração. Então, quando se tratar de cargo em comissão, fica a critério da autoridade nomeante. Se o funcionário não entrar em exercício no prazo legal, ele também vai ter o seu cargo exonerado, ele também vai ser exonerado do cargo. Também é exoneração, não é demissão, se ele não entra em exercício no prazo legal. E ainda, se durante o estágio probatório ele não demonstrar que reúne as condições necessárias ao bom desempenho das atribuições do cargo, então não foi aprovado no estágio probatório, ele também vai ser exonerado. Então vejam que não se trata de penalidades. A demissão é uma penalidade, a exoneração vai ser aplicada nesses casos aí, nessas hipóteses. Próxima questãozinha agora de verdadeiro e falso, para a gente analisar a afirmativa e verificar se é verdadeira ou falsa. Primeira afirmativa. O servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ao entrar em exercício ficará sujeito a estágio probatório. Bom, até aqui acho que todo mundo sabe, né? Por um período de 3 anos, é esse prazo mesmo? Então, por um período de 3 anos, durante o qual a sua aptidão e capacidade para o desempenho do cargo será objeto de processo de avaliação. Depois, a avaliação será efetuada através de boletins em número de até 11, sendo um por trimestre. Então, essa avaliação, né, que é aplicada ao servidor que está em estágio probatório, ela é uma por trimestre para julgamento, confirmação ou não do servidor no cargo, sem prejuízo da continuidade da avaliação dos quesitos. Próxima afirmativa, reversão que decorrerá de decisão administrativa ou judicial com trânsito em julgado é o reingresso do funcionário no serviço público com ressarcimento dos prejuízos decorrentes do afastamento. E aí, tá certinho esse conceito? É de reversão mesmo? Depois, por fim, aproveitamento é o ingresso no serviço público do funcionário até então em disponibilidade. Nossa afirmativa correta é a letra A. Só tem uma errada, né? Só que traz o conceito aí de reversão. Esse conceito trazido aqui, que erroneamente a questão falou que é reversão, se trata, na verdade, de reintegração. Reintegração, que é essa situação em que, por decisão administrativa ou judicial com trânsito e julgado, é determinado o reingresso do funcionário no serviço público, é anulada a demissão do servidor e determinado o seu reingresso. Por ter sido anulada a demissão, ele vai ter direito a ressarcimento das vantagens dos prejuízos decorrentes do seu afastamento. Esse é o conceito de reintegração. Então, as demais estão certinhas, vamos ver onde constam essas informações lá na legislação. A alternativa A está lá no artigo 11 da lei, que de fato o período de estágio probatório pelo qual o servidor passa, né, inicia quando adentra o serviço público, ele vai ficar lá 3 anos no período de estágio probatório. Depois disso, ele vai passar por uma avaliação para, sim, passando nessa avaliação, se tornar servidor estável, né? Então, é nesse prazo mesmo. Essa avaliação que ele vai passar, né? Esse teste que ele passa, né? Durante o estágio probatório, vai ser feita a avaliação através de boletins em um número de até 11,
sendo um por trimestre. Então, uma vez por trimestre, ele vai ser avaliado, né? Ele vai ser avaliado para julgamento, confirmação ou não do servidor no cargo, sem prejuízo da continuidade da avaliação dos quesitos. A reversão, então, está lá no artigo 23, o conceito de reversão. A reversão é o retorno à atividade do funcionário por invalidez, quando por junta médica oficial forem declarados insubsistentes os motivos da aposentadoria. Então, foi concedida a aposentadoria para o servidor, né? Aposentadoria por invalidez. No entanto, depois, por junta médica oficial, foi reanalisado e visto que os motivos pelos quais foi concedida a aposentadoria ao servidor são insubsistentes. Então, é feito o processo de reversão. A aposentadoria dele é revertida, ele precisa retornar ao trabalho. A reintegração, como eu já adiantei para vocês, é um reingresso do funcionário estável no serviço público municipal em virtude de decisão judicial, né? Aqui no caso do Estatuto de Olambra fala apenas em decisão judicial, transitada em julgado, lembrando que nesse caso com ressarcimento de vantagens, embora o Estatuto não seja específico em falar de ressarcimento de vantagens, mas sim com ressarcimento de vantagens. E o conceito de aproveitamento está lá no artigo 25. O aproveitamento é o retorno a cargos públicos de funcionário colocado em disponibilidade. Funcionário que está lá em disponibilidade, né? Ficou à disposição da administração no momento oportuno, quando surgir uma vaga, ele vai ser aproveitado. Então, próxima questãozinha. Conforme o disposto na Lei Municipal 52 de 95, Estatuto de Olambra, é correto afirmar que, ainda falando, né, das formas de provimento aí, reintegração, promoção, permuta, vamos lá. Reintegração, agora vocês acho que já estão frescos aí o conceito de reintegração, né? A alternativa A fala que é o ingresso no serviço público do funcionário até então em disponibilidade. Acabamos de ver, esse é o conceito de aproveitamento, né? O funcionário que está lá em disponibilidade, quando ele for aproveitado, né? Quando ele retornar ao serviço, ele vai ser aproveitado, é o conceito de aproveitamento. B, reintegração é a limitação das funções do cargo a fim de torná-lo compatível com a capacidade do servidor, dependerá sempre de exame médico de junta médica oficial. E aí? A gente já sabe que não é reintegração esse conceito, né? Já consideraria errado, porque a gente acabou de ver o conceito de reintegração. Mas que conceito a que isso se refere? Já vamos ver, vamos lá na C. A permuta será processada a requerimento de ambos os interessados, respeitados os requisitos da remoção, e ocorrerá independentemente dos interesses da administração. E aí? Tá certinho esse conceito a permuta, ela independe dos interesses da administração, ó, com que já soa errado, né? Eu vou permutar funcionário sendo que vai haver prejuízo para a administração, já não faz sentido. E a D, promoção é a passagem do funcionário estável de um determinado grau para o imediatamente superior da mesma classe dentro das respectivas carreiras. Faltou o S aí, né? Mas é dentro das respectivas carreiras. Nossa alternativa correta, de fato, é a letra D, traz corretamente o conceito de promoção, que é a passagem do funcionário estável de determinado grau para o imediatamente superior da mesma classe, dentro das respectivas carreiras. Está lá no artigo 36, esse conceito de promoção. A reintegração, né, que é o conceito que a gente já viu, é o reingresso do funcionário estável no serviço público municipal em virtude de decisão judicial transitada em julgado. A B, que falava lá em reintegração, também trouxe o conceito, na verdade, de readaptação, que é quando o funcionário sofre alguma limitação na sua capacidade física ou mental para o desempenho do cargo e, por isso, ele precisa ser readaptado em outro cargo, né, que mais se adeque à sua nova condição.
Então, readaptação é a limitação das funções do cargo a fim de torná-lo compatível com a capacidade do servidor e dependerá sempre de exame médico de junta médica oficial. A letra C, ela falava lá que a permuta independia de interesses da administração. Na verdade, não. A permuta no Estatuto de Olambra é trazida dentro do capítulo de transferência. É uma forma de transferência e a transferência poderá ser feita a pedido do funcionário, no caso da permuta a pedido dos dois funcionários interessados, atendida sempre à conveniência do serviço, público. Então, sim, tem que respeitar o interesse da administração pública, do interesse público, né? Então, próxima questãozinha. Conforme o Estatuto de Olambra, é correto afirmar: A. A posse ocorrerá no prazo de 15 dias? É esse o prazo da posse, de fato? B. No ato da posse deverá ser apresentada obrigatoriamente declaração de bens e valores que constitui o patrimônio do funcionário empossado? C. A posse no cargo público não é impedida pela inaptidão constatada mediante inspeção médica oficial. E D. O exercício do cargo deverá obrigatoriamente ter início dentro de 15 dias. E aí? Qual que é a nossa alternativa correta? É a letra B. De fato, no ato da posse, todo servidor precisa obrigatoriamente fazer a declaração de bens e valores que constitui o seu patrimônio do funcionário empossado. Está adequado. É o que consta no artigo 58, parágrafo 3º. Os ocupantes de cargos de direção e ou chefia farão no ato da posse declaração de bens. Embora que esteja específico para cargo de direção e chefia, essa declaração de bens ela deve ser feita para todos os cargos. É que no Estatuto de Olambra, ele especificou aqui direção ou chefia, né, na declaração de bens, mas essa declaração ela deve ser feita por todos os cargos. Depois, vamos ver lá. A posse falou em 15 dias, né, para tomar posse, o prazo para tomar posse. Na verdade, esse prazo é de 30 dias, o prazo para tomar posse. A próxima, a C, falava: a posse no cargo público não é impedida pela inaptidão física. Não, a posse em cargo público depende de inspeção médica oficial. E sim, se o funcionário ele não for aprovado nessa inspeção médica, se ele for considerado inapto, ele não poderá entrar em exercício. Ele não poderá, na verdade, nem tomar posse. E o prazo para entrar em exercício é de 30 dias também, e não de 15, como afirmava a alternativa D, afirmava 15, mas é 30 dias. Próxima questão. De acordo com o Estatuto dos Funcionários de Olambra, o funcionário que cometer insubordinação grave em serviço. Então, a infração de insubordinação grave em serviço está sujeito a que penalidade? Demissão, advertência, suspensão ou exoneração. E aquele que cometer insubordinação grave em serviço fica sujeito à pena de demissão, a pena mais gravosa que tem aí na administração pública. E eu trouxe o rol para a gente relembrar das situações que ensejam, das infrações que ensejam a penalidade de demissão. Então, crimes contra a administração pública capitulados no Código Penal Brasileiro, abandono de cargo, inassiduidade habitual, incontinência pública e embriaguez habitual em serviço, insubordinação grave em serviço, ofensa física ou moral grave em serviço a servidor, agente público ou particular, salvo ilegítima defesa ou de outrem, aplicação irregular de dinheiro público, revelação de segredo do qual se apropriou em razão do cargo,
lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio público, corrupção ativa e passiva, acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas, atos de improbidade administrativa, atos que configurem as proibições contidas nos incisos 6, 11 e 20 do artigo 192 da lei, pela reincidência de infração sujeita à pena de suspensão, então também fica aí sujeita à pena de demissão, e práticas constantes do jogo de azar. Então, esses menos óbvios, né, eu orientaria vocês observarem. Então, por exemplo, corrupção ativa, é óbvio que seja pena de demissão, é meio que óbvio, né? Você já consegue presumir, consegue concluir. Aplicação irregular de dinheiro público, enfim, então, atos de improbidade administrativa, são situações que a gente já consegue, pela gravidade do ato, concluir que a penalidade vai ser de demissão. Agora, a prática de jogo de azar, talvez é uma coisa que você fica em, será que é a pena de demissão mesmo? Então, eu orientaria a destacar própria pena de insubordinação grave em serviço, que é uma infração subjetiva, né? O que seria insubordinação grave? Então, sim, seja pena de demissão, abandono de cargo e inassiduidade habitual. Então, esses menos óbvios eu orientaria vocês tentarem gravar. Próxima questãozinha aí. De acordo com o Estatuto de Olambra, é correto afirmar: abandono de cargo é ausência do serviço sem justa causa por mais de 45 dias consecutivos. Falta de assiduidade para os fins deste artigo. A falta ao serviço durante o período de 12 meses consecutivos por mais de 45 dias também. Nesse caso, interpoladamente, sem justa causa. Esse daqui seria inassiduidade habitual, né? Então, abandono de carga é 45 dias consecutivos. Analisa essa A aí. B. A inassiduidade habitual é 45 dias interpolados durante o ano. C. Durante a suspensão, o funcionário não perceberá remuneração e terá direito às diferenças corrigidas monetariamente se for absolvido. E D. O direito de pleitear na esfera administrativa prescreve em 120 dias para os casos de suspensão. E aí? Nossa alternativa correta, letra D. O direito de pleitear na esfera administrativa, de fato, prescreve em 120 dias para os casos específicos de suspensão. Vamos ver lá onde constam essas informações aí na legislação. A letra A, trazendo o conceito aí, trazendo o que se configura abandono de cargo, que é a ausência do funcionário intencional e sem justificativa por mais de 30 dias consecutivos. Então, 30, não 45, como afirmava a questão. Entende-se por falta de assiduidade habitual, a ausência do serviço sem causa justificada, por 60 dias. Então, inassiduidade habitual é a falta por 60 dias intercalados, então não 60 dias corridos, né? 60 dias ao longo do ano, sem justificar. Então, esse é o conceito de inassiduidade. As duas traziam a quantidade de dias de 45 dias, né? Tanto A quanto a B, que traziam o conceito de abandono de cargo e inassiduidade habitual. Durante a suspensão, o funcionário perceberá apenas 2/3, então não é que ele vai perder toda a remuneração, mas ele vai receber apenas 2/3 da remuneração. E sim, se ele for absolvido, ele vai ter direito às diferenças daquilo que ele não recebeu, porque ele foi absolvido, então não tem que ser penalizado. Mas no período em que ele estiver sendo ali julgado, ele vai receber 2/3 da remuneração. E aí, a D, que estava correto o conceito, né? O direito de pleitear na esfera administrativa prescreve em 120 dias nos casos de suspensão. Esses prazos de prescrição do direito de pleitear está no artigo 146.
e o direito de pleitear na esfera administrativa prescreve em 5 anos, quando se tratar de casos relativos à demissão, aposentadoria, disponibilidade ou que afetem interesses patrimoniais e créditos resultantes das relações funcionais com a administração, e 120 dias para os demais casos. Então, em todos os outros casos, o direito de pleitear prescreve em 120 dias. Para os casos exclusivos de demissão, aposentadoria, disponibilidade ou ainda que afetem interesses patrimoniais, esse sim é o direito de pleitear, prescreve em 5 anos. Bom, finalizamos mais uma preparação, mais uma etapa aí do estudo de vocês, agora na reta final. Agora ainda dá tempo de fazer aquela última leitura, aquela olhada lá, né, na véspera, no seu resumo, nos seus mapas mentais, anotar os prazos, deixar os prazos frescos aí na memória, né, para chegar na prova e arrasar. Tenho certeza que quem se preparou vai ter um excelente desempenho. Gente, boa sorte para vocês, boa prova, boa concentração, né? Vão com fé que vai dar certo. Eu fico por aqui, obrigada pela companhia de vocês e até a próxima. Tchau, tchau.